desclassificação de George Russell, disputa pelo campeonato de construtores e análise técnica do GP da Bélgica em Spa-Francorchamps. Você verá isso nesse episódio aqui no Curva do Lago. Fala galera, beleza? Meu nome é Juan Rezende e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da análise da corrida aqui no Curva do Lago. Bom, experimentando esse modelo de vídeo, primeiro a gente vai trazer para vocês um resumo do GP da Bélgica e após esse breve resumo a gente vai trazer uma análise técnica detalhada em cima desse GP. Então, vamos lá para o resumo. Como sempre, a largada em Spa-Francorchamps prometeu e entregou muita ação. Lando Norris, que estava largando de terceiro lugar, largou mal demais, caindo várias posições após ter ido na brita na largada. Ali iniciava uma corrida de diversos erros para o piloto inglês. Max Verstappen, que largou de 11º colocado devido à sua punição por trocar os componentes do motor, foi escalando o pelotão logo no início da corrida. Carlos Sainz e Daniel Ricciardo foram os únicos pilotos que não largaram com pneus médios, sendo Carlos Sainz com pneus duros e Daniel Ricciardo com pneus macios. E a estratégia acabou dando certo para Daniel Ricciardo, que conseguiu um ponto valioso para sua equipe no final da corrida. Lewis Hamilton liderou muito bem durante grande parte da prova. Na volta 9, Oscar Piastri respondeu o plano A ao ser perguntado pelo seu engenheiro sobre qual plano ele preferia, A ou B. E isso foi um momento decisivo, já que o plano B, muito provavelmente, era para estender o seu stint, algo que foi comprovado ser muito ruim pelo seu companheiro de equipe Lando Norris mais pra frente na corrida. Podemos destacar também o double stack que a Williams fez com sucesso, parando os dois pilotos ao mesmo tempo. Na volta 10, Lando Norris vai para a brita novamente, comprometendo mais uma vez a sua corrida e cometendo mais uma vez um erro bobo. Max Verstappen e George Russell entram no pit para tentar um undercut. Na volta 11, os dois passam de pneus médios para pneus duros. Esse é um momento decisivo para a corrida, pois essa, que até então ninguém imaginava, seria a única parada de George Russell naquela corrida, restando ainda 3/4 para a bandeirada e ele colocava aquele que seria seu último jogo de pneus que usaria. Lewis Hamilton, Sérgio Pérez e Oscar Piastri entram nos boxes na volta 12. Charles Leclerc para logo na volta seguinte, respondendo aos três para que não tomasse o undercut. Enquanto isso, Lando Norris continua na pista com o plano B, estendendo seu stint, o que mais pra frente na corrida se provou 100% ineficiente, ao menos da maneira que isso foi executado. Oscar Piastri passa o Pérez na volta 13, iniciando a sua caça à segunda vitória seguida. Carlos Sainz continua com pneus duros na liderança e Lando Norris em segundo ainda não para, estendendo mais ainda o seu stint. Oscar Piastri faz a volta mais rápida, provisoriamente, mostrando que o pneu duro na McLaren funciona muito bem e encorajando mais ainda a McLaren a parar logo o Lando Norris, que não vinha em um ritmo bom de corrida com seus pneus médios já gastos. Lance Stroll no rádio com seu engenheiro na volta 15 reclama muito da velocidade de reta da Aston Martin. Carlos Sainz errou feio na volta 15, quase rodando. Ali seria o fim da corrida para muitos pilotos do grid atual, que não seriam igualmente capazes de lidar com o carro daquela maneira em cima da brita. No entanto, apesar de bonito, o erro custou caro e ele perdeu mais de 3 segundos de vantagem na liderança da prova. Lando Norris entra no pit na volta 16 e sai 6 segundos atrás do Max Verstappen, o qual ele estava na frente, tomando então um undercut por ter parado depois. No entanto, o que foi muito criticado por muitos foi na realidade proposital, pois tendo tomado o undercut, Norris saiu com pista limpa, sem nenhum piloto em sua frente, pois estava a 6 segundos do Max Verstappen e sem nenhum retardatário entre os dois, enquanto no pelotão da frente os pilotos se desgastavam com ar sujo e tráfego intenso. O que a McLaren pensou foi que Lando Norris aproveitaria o ar limpo, chegaria rápido em Max Verstappen e passaria o piloto holandês com facilidade, devido aos pneus estarem bem mais novos do que os do Max devido à parada tardia de Lando Norris. No entanto, chegar é uma coisa e passar é outra. Max Verstappen fala no rádio na volta 17 que acha que deve partir para cima dos pilotos na frente, e o engenheiro confirma, mostrando que consideram grave a ameaça da estratégia de Norris e da McLaren funcionar. Lando Norris reduz para 4.5 segundos para Max Verstappen na volta 18, seguindo para 3.5 na volta 19, 2.9 na volta 20. A partir daí, ele começa a ter mais dificuldade, pois Max Verstappen tem o DRS do carro à frente e Lando Norris não, mas continua reduzindo cerca de 1 segundo por volta, ficando apenas 2 segundos de Max na volta 21. Max Verstappen perde um pouco de tempo atrás de Pérez, permitindo Norris a chegar a 1.1 segundos de distância de Max na volta 22 e logo na volta seguinte 0.7 segundos. E ali então Norris entraria na distância de DRS de Max Verstappen. O engenheiro de Carlos Sainz sugere pelo rádio na volta 19 uma estratégia de uma parada apenas, ao ver o desempenho duradouro dos pneus duros, principalmente na McLaren e na Red Bull. George Russell passa Sérgio Pérez na volta 21, dando início à sua busca implacável pela vitória. Sérgio Pérez entra no box na mesma volta e cai algumas posições. Carlos Sainz então entra no pit e coloca pneus médios na volta 24, comprometendo a tal estratégia de uma parada. Afinal, 20 voltas que restariam em Spa com pneus médios é algo muito difícil, mas ainda é atingível. Lando Norris travou o pneu na bus stop tentando passar o Max Verstappen
Verstappen, errando novamente. Então sai da zona de DRS e pela terceira vez o piloto inglês compromete totalmente a sua corrida com erros completamente evitáveis. Charles Leclerc entra no pit e põe pneus duros na volta 26. A Mercedes responde rápido, parando Lewis Hamilton na volta seguinte por medo de tomar um undercut, mas George Russell segue na pista, surpreendendo a todos e dando indícios a partir dali de que faria apenas uma parada naquela corrida. Carlos Sainz para no box novamente após apenas 7 voltas no pneu médio e coloca pneus duros, o que considerei um instinto estranho, particularmente, devido ao fato de que anteriormente o que pareceu que seria uma estratégia de apenas uma parada se transformou em uma estratégia de duas, o que era bem mais rápido, já que ele largou de pneus duros e é obrigatória a troca de compostos pelo menos uma vez durante a corrida. Mas parar de pneus médios e depois colocar pneu médio novamente seria muito rápido, assim como fez Max Verstappen, que também parou na mesma volta que Sainz e colocou os pneus médios. Lando Norris entra no pit na volta 30, não tendo justificado nem um pouco a sua parada tardia no primeiro stint e coloca então pneus duros, uma estratégia que não deu certo por parte da McLaren. Afinal, o piloto inglês Lando Norris até conseguiu executar a primeira parte do plano, que era chegar em Max Verstappen, mas como eu disse, não conseguiu passar. Max não foi nem sequer ameaçado de ser ultrapassado, pois na única chance em que Lando Norris esteve perto o suficiente, ele errou novamente, travando os pneus. Sérgio Pérez, que estava na frente do Max, o deixa passar na volta 30 para não segurar mais tempo e joga então a favor da equipe. Oscar Piastri, que estava liderando, entra nos boxes na volta 30 também, em um pit horrível de 4.4 segundos, que foi horrível única e exclusivamente por conta dele, que praticamente atropelou o Jackman, que segurava o macaco que levanta o carro. Se não fosse esse mecânico absorvendo 100% o impacto e levantando o carro mesmo assim, esse pit stop teria demorado bem mais, comprometendo mais ainda a corrida do piloto Oscar Piastri. George Russell continua na pista, liderando na volta 32 e deixando bem claro que ali ele estava decidido, iria tentar uma estratégia de parada única. Lewis Hamilton, que estava a mais de 7 segundos de George Russell, está tirando então cerca de 7 décimos por volta, mostrando que poderia brigar pela vitória com seu companheiro de equipe. Daniel Ricciardo estava em décimo até então, indo bem com a estratégia diferente dos demais. Carlos Sainz passa ao Pérez na volta 39, Hamilton chega no Russell na volta 41 e a Mercedes avisa então através do rádio que os dois pilotos poderiam brigar, contanto que deixassem espaço um para o outro. Oscar Piastri, com a briga dos dois, começa a se aproximar na briga pela vitória. Em um final de corrida emocionante, com Russell, Hamilton e Piastri em um intervalo de apenas 1.4 segundos, Russell vence a corrida na pista em uma estratégia fenomenal de apenas uma parada, mas ele ainda não sabia o que estava por vir. Após a corrida, seu carro foi para a pesagem oficial da FIA e foi constatado que o carro estava 1.5 kg mais leve do que o peso mínimo obrigatório, e após mais de uma hora do término da corrida, ele foi então desclassificado. Lewis Hamilton, que chegaria em segundo, herda a vitória. Oscar Piastri, que chegaria em terceiro, herda a segunda posição do pódio. Leclerc, que chegou em quarto, ficou em terceiro, completando então o pódio oficial. Já após a punição de Russell, Max Verstappen em quarto, reduzindo muito os danos de sua punição de ter largado em 11º. Lando Norris em quinto, os três também muito perto um do outro. Estou me referindo a Leclerc, Max e Norris. Carlos Sainz, Sérgio Pérez, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo fecham então o top 10. Bom, após o resumo dessa corrida emocionante, vamos então pontuar aqui algumas coisas sobre essa corrida. Primeiramente, vamos pontuar algumas decepções e alguns destaques. Primeiro, como piloto, eu diria que a decepção foi o Sérgio Pérez, por ter largado em segundo colocado, com seu emprego ameaçado e em um carro competitivo, chegar em sétimo lugar é inadmissível e eu acreditava que a Red Bull não iria deixar isso barato. Ao menos, Pérez conseguiu assegurar o ponto da volta mais rápida da corrida para a equipe, já que anteriormente a volta mais rápida era da McLaren com o Lando Norris, principal rival da Red Bull e de Max Verstappen essa temporada. O destaque como piloto, podemos pontuar sempre dois, o destaque geral e o destaque do pelotão intermediário. O destaque do pelotão intermediário, eu diria que foi Fernando Alonso, uma Aston Martin que na corrida de hoje estava mais lenta até mesmo do que a Alpine, conseguiu assegurar uma 8ª colocação, trazendo os pontos importantíssimos para a equipe. O destaque geral, na hora que eu estava assistindo a corrida, eu pontuaria como George Russell, pois ele saiu de sexto para primeiro com uma estratégia fenomenal, mas após ele ter sido desclassificado, fazendo alguma conta simples, com 1,5 kg que o carro dele estava mais leve, isso teria custado cerca de 5 centésimos por volta, o que no final da corrida seria quase 1,5 segundos, o que seria o suficiente para ele chegar em segundo ou até mesmo em terceiro. Então, a vitória dele teve sim a ver com 1,5 kg mais leve que o carro estava. Mas fica ainda a menção honrosa aqui da Curva do Lago para o estrategista Joseph da Mercedes, que foi o cérebro por trás da estratégia fenomenal de uma parada de George Russell. E então, como destaque oficial da corrida, eu vou pontuar aqui o Max Verstappen. Pode parecer clichê pontuar o tricampeão como destaque, mas largar de 11º, conseguindo escalar esse pelotão, chegando em quarto colocado e ainda conseguindo segurar o seu rival mais próximo ao título, Lando Norris, atrás durante mais da metade da corrida, é sim o desempenho fenomenal. Como equipe, apesar da punição, o destaque foi a Mercedes, que quase conseguiu uma dobradinha, mostrando sua força tanto na pista quanto na estratégia e nos seus pitstops. Mas na briga acirrada entre McLaren e Red Bull, a McLaren pontuou mais, mas poderia ter sido bem pior para a Red Bull, pois hoje
hoje o carro mais rápido era o da McLaren, mas erros reincidentes de Lando Norris comprometeram completamente uma corrida em que a equipe poderia ter pontuado muito mais. E no geral, como campeonato, como equipe, a McLaren não tem conseguido capitalizar resultados em cima do ótimo carro que construiu. A Fórmula 1 não costuma perdoar esse tipo de erro e isso pode custar caríssimo para a equipe no final do ano. A Fórmula 1 agora entra de férias com uma primeira metade de campeonato fenomenal, com 7 vencedores em 14 corridas. Um campeonato que para os pilotos não está decidido como nos outros anos, que para as equipes está fenomenal, com 4 equipes podendo disputar o título de construtores. Então, partindo para a análise técnica do GP da Bélgica, aqui eu vou soltar algumas informações soltas, mas que vão dar um pouco mais de contexto e vão explicar um pouco mais tecnicamente algumas coisas que aconteceram na corrida. A primeira delas, eu vou mostrar um gráfico de degradação dos pneus com o composto médio, no qual ali embaixo a gente possui o nome de cada piloto e as barrinhas significam ali, em tempo, mais ou menos quanto tempo os pilotos perdiam por volta, em décimos, né? E a gente vê ali que Lando Norris era simplesmente o piloto que menos degradava seus pneus com o composto médio, com apenas 5 centésimos perdidos por volta, ganhando de lavada de Max Verstappen, que estava detonando seus pneus para escalar o pelotão. Isso não significa muita coisa, mas justifica o porquê a McLaren escolheu estender o stint de Lando Norris. Já agora o que vocês estão vendo é o mesmo gráfico de degradação dos pneus, mas agora com o composto duro. E aí vocês percebam o quanto o Lando Norris começou a degradar mais seus pneus, pois estava numa busca implacável e tentando passar o Max Verstappen e ainda por cima travando os pneus e errando cada vez mais. Então o Norris ele possui 2 stints aí com o pneu duro e um dos dois ele conseguiu economizar bastante os pneus, mas no outro ele foi o segundo piloto que mais gastou os pneus, atrás apenas do Hülkenberg, que teve uma degradação enorme de pneus com composto duro. E aqui a gente repara também, nesse mesmo gráfico, um dado fenomenal. George Russell, com apenas uma parada, conseguiu manter com uma consistência absurda, gente. Vocês não fazem noção do que é com apenas um stint, o cara conseguir manter ali, em média, perder apenas 5 centésimos por volta com a degradação dos pneus. Realmente é um gerenciamento de pneus incrível que o George Russell consegue fazer, já que a gente está enxergando um gráfico de setores, né? Quem é mais rápido em cada setor. E esse gráfico é muito rico. Nele, a gente pode pontuar diversas coisas interessantes, como por exemplo, a discrepância de tempo do Max Verstappen do setor 1 e do setor 3 para o setor 2, para o carro da Red Bull. Enquanto isso, o carro de Lando Norris seguia mais ou menos a mesma configuração. O carro de Lewis Hamilton seguiu uma abordagem totalmente diferente. Ele foi disparadamente o mais rápido no setor 2, que é onde mais tem curvas, e não foi tão bem assim no setor 3, mas o que mais surpreendeu foi o setor 1 de Lewis Hamilton, onde ele foi 5 décimos mais lento do que o carro de Esteban Ocon, do que o carro de Max Verstappen, do que o carro de Lando Norris, e mesmo assim ele conseguiu vencer essa corrida. Na briga entre companheiros de equipe, podemos pontuar uma distância estranha, no mínimo, no setor 2 de Oscar Piastri para Lando Norris, levando em conta que a configuração dos dois carros certamente era muito parecida, já que no setor 1, Lando Norris era mais rápido por menos de um décimo. No setor 3, Lando Norris era mais rápido por milésimos, só que por algum motivo no setor 2, Lando Norris conseguia ser mais de 3 décimos mais lento do que Oscar Piastri. Talvez algo relacionado ao balanço do carro, que talvez tenha ficado diferente depois de tantas erradas. Já aqui nós vemos um gráfico um tanto quanto curioso, pois Lance Stroll, que foi o que protagonizou o rádio contra a sua equipe, dizendo que a velocidade de reta da Aston Martin era uma piada, foi, ironicamente, o top speed da corrida, atingindo 356 km por hora de velocidade máxima, enquanto o Lando Norris seguia logo atrás com apenas 1 km por hora mais lento. É muito interessante ver o Fernando Alonso, que no mesmo carro de Lance Stroll, atingiu 24 km por hora mais lento de velocidade de reta e ainda assim conseguiu entrar na zona de pontuação. Realmente o piloto espanhol tem algo de diferente. Interessante também pontuar a velocidade baixíssima de reta de Charles Leclerc, que em momento algum da corrida pôde abrir o seu DRS, e por isso que está tão distante no gráfico. Aqui nós vemos outro gráfico muito interessante, mas que pode deixar algumas pessoas confusas. Ele mostra a diferença de ritmo de corrida de cada piloto em relação ao seu companheiro de equipe. Então, nós temos 10 pilotos aparecendo aí na imagem, e esses 10 pilotos são mais rápidos de cada uma de suas equipes, né? E o tempo que aparece embaixo é o tempo que eles foram mais rápidos por volta, em média, do que o seu companheiro. O mais curioso é a gente enxergar que Lewis Hamilton foi 168 milésimos, quase 2 décimos mais rápido em média por volta do que George Russell. E o porquê que então ele chegou em segundo na pista? Isso, obviamente, é devido ao fato de George Russell ter feito apenas uma parada. A última coisa que cabe a gente aqui do Curva do Lago pontuar é que o Max Verstappen, ele é muito bom, mas ele não consegue fazer milagre com o carro. Existe uma explicação muito técnica do porquê ele conseguiu escalar o pelotão dessa maneira. A explicação é a seguinte, é que ainda que Max Verstappen estivesse com uma configuração com baixíssimo downforce, o carro da Red Bull possui uma
velocidade incrível de reta, possibilitando assim ele fazer um bom tempo em todos os setores. O carro da Red Bull, diferente do que muitos falam, ainda é extremamente rápido. Está longe de ser dominante, mas ainda está longe de ser mais lento do que os demais, porque possui uma engenharia incrível de aerodinâmica por trás da sua construção. E isso ninguém tira. O que pode ser tirado são atualizações, enquanto outras equipes vão evoluindo. A Red Bull, por algum motivo, ficou parado no tempo. Existem até algumas especulações sobre algum acordo secreto com a FIA, alguma parte ilegal do carro, mas são apenas especulações e isso talvez seja assunto para outro vídeo. Essa foi a análise da corrida. Depois comentem aí o que vocês acharam, se vocês acham que eu posso trazer mais análises técnicas, porque hoje em dia a telemetria é aberta, a gente tem dados de monte para analisar, só que o vídeo poderia ficar muito longo. Então depois comentem aí o que vocês acharam desse formato, com apenas algumas análises, pontuando algumas coisas que poderiam ter ficado como uma incógnita aí no resumo da corrida, né? Agora eu vou explicar um pouco sobre a punição de George Russell e depois partir para algumas notícias da semana. A punição de George Russell, ainda que seja muito simples de ser explicada, muitas pessoas ficaram confusas e acabaram ficando com algumas dúvidas. O que aconteceu foi o seguinte: o carro estava 1,5 kg mais leve. Mas mais leve do que o quê? Qual é o parâmetro? Bom, o parâmetro é estabelecido todos os anos através do regulamento da FIA. Esse regulamento da FIA não dispõe somente sobre o peso mínimo de um carro de Fórmula 1. Aliás, essa é uma regra mais antiga até do que a Fórmula 1. Essa regra veio de 1926 e ela dita a regra de todos os esportes automobilísticos ao redor do mundo. Todos os veículos automotores em uma competição precisam ter uma regra estipulada pela categoria de peso mínimo, e isso focando 100% na segurança de seus pilotos. A Fórmula 1 então, em 1950, quando foi criada, já surgiu com essa regra de peso mínimo. E esse peso mínimo não tem nada a ver com os pneus e não tem nada a ver com o combustível, como muito foi falado. Aliás, esse peso é conhecido como peso seco e leva esse nome justamente porque o carro é pesado sem combustível nenhum. Inclusive na Fórmula 1 acontece uma análise depois da corrida, onde eles analisam a octanagem do combustível que estava no tanque. Somente então após a retirada do combustível que o carro é pesado. E muito foi falado sobre George Russell ter levado essa punição porque ele fez apenas uma parada. E talvez tenha sim uma correlação com isso. Às vezes, com 2 paradas, se ele ainda fosse capaz de vencer a corrida, ele chegaria com 1,5 kg a mais de borracha nos pneus. Mas isso não vem ao caso, porque se com o pneu gasto e sem combustível ele estava 1,5 kg mais leve do que o regulamento dispõe, o carro ainda assim é irregular. A Mercedes, diferentemente de que muitos estão falando, com certeza não fez isso de maneira proposital, pois todos os carros, após todas as etapas, são pesados e fiscalizados. A Mercedes, sabendo disso, não correria tamanho risco, ainda mais para ganhar apenas 5 centésimos por volta. Isso não faria sentido algum. Para encerrar esse assunto da punição do Russell, vou responder uma pergunta que é muito frequente também. E agora? O que a Mercedes vai fazer? Vai ter que retomar o projeto? Vai ter que tirar a atualização? Não, é muito simples. A Mercedes vai fazer conforme todas as outras equipes fazem e vai acrescentar um lastro, que é um peso proposital no carro, justamente para o carro atingir o peso mínimo exigido. E vale ressaltar ainda o quanto os carros desse ano evoluíram, porque no início do regulamento os carros estavam lutando para chegar no peso mínimo, com a Alpine, que por exemplo estava 10 kg mais pesada do que o peso mínimo exigido. Foi tamanha a evolução que hoje quase todos os carros utilizam lastro. E agora partindo para 3 notícias rápidas que saíram durante essa semana e vale muito a pena falar aqui. A primeira delas é que a Red Bull confirmou que Sérgio Pérez fica até o final da temporada no carro da Red Bull. Uma estratégia ousada, de muita confiança, pode dar certo, pode não dar, só o tempo dirá. A segunda notícia é que a Williams confirmou a sua formação de pilotos para o ano que vem, sendo esses Alexander Albon, que já estava confirmado, e mais recentemente Carlos Sainz, que em um movimento muito ousado recusou a proposta da Audi e resolveu correr para a Williams, substituindo então Logan Sargent, que provavelmente vai ter que procurar assento em outra categoria para o ano que vem. E aí, você acha que isso vai impactar nos espectadores dos Estados Unidos, já que Logan Sargent era o único piloto norte-americano no grid? Eu acho que não, devido à alta popularidade que a Fórmula 1 já tomou lá, antes mesmo de Logan Sargent entrar na equipe. A terceira notícia é que em algum momento dessa semana, Kimi Antonelli vai dirigir o carro da Mercedes em Spa-Francorchamps como teste. Eles irão monitorar os tempos do piloto e caso ele execute um bom desempenho, muito provavelmente Kimi Antonelli será o piloto da Mercedes ano que vem. Isso é uma informação em primeira mão, não é nada comprovado, são rumores, mas eu acredito sim que a Mercedes vai apostar no jovem talento, que inclusive fez uma ultrapassagem fenomenal, baixo de chuva, na El Rouge, mostrando personalidade, mostrando que merece sim um lugar e merece sim uma chance. Realmente a Mercedes pode vir forte pro ano que vem. E aí pessoal, vocês gostaram dessa análise detalhada? Vocês sabem aonde eu acompanho todas as corridas, todos os onboards, todos os rádios e faço todas essas análises assistindo quantas vezes eu quiser, todos os lances que aconteceram durante a corrida? Bom, o streaming que eu utilizo é o oficial da Fórmula
1, o F1 TV. Você tá pensando em assinar esse streaming? Você conhece? Sabe como funciona? Quer saber os prós e contras, os benefícios e as desvantagens? Então fica de olho aí no próximo vídeo, que eu, como um assinante de muito tempo, vou falar o que eu acho sobre o streaming da Fórmula 1 e se vale ou não a pena assinar. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Vamos acelerar juntos. Um abraço e até a próxima.